Talvez tenha sido o momento mais traumático da minha vida. Bom, pessoal, hoje eu quero fazer com vocês uma linha do tempo aqui da minha vida, mostrar esses 67, só que eu quero pegar eles de lá do zero e trazer para vocês. Como é história de vida, é provável que vai ter algum momento que não é muito agradável, porque a vida é assim mesmo, né? Cheia de altos e baixos. Mas eu pretendo abrir o coração com vocês e contar as coisas que me aconteceram, as alegrias e as tristezas também. E não quero me vitimizar não, e nem me exaltar em cima disso. Eu quero compartilhar com vocês a história. A minha história sempre, todo mundo tem uma história, todo mundo, a história dele dá um livro ou vários livros, e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha. Bom, gente, continuando a nossa linha do tempo aí, eu nasci em 1954, lá no Nordeste, no estado do Piauí, assim, na periferia da periferia da periferia, né? Porque eu sou do município de Castelo, mas nós morávamos num povoado chamado Mansinho, que fica a 36 quilômetros mais ou menos da cidade, e eu morava num outro povoadozinho ainda menor, que nós chamávamos de Carrasco. Era no interior, a gente mora assim, tudo perto uns dos outros, mas de uma distância que não seja possível os animais se misturarem, né? Então a gente morava um pouco afastado. Como eu nasci no mês de agosto no Nordeste, naturalmente eu nasci na escassez de água, né? No dia que eu nasci, a pessoa que estava assistindo a minha mãe tinha saído para buscar água na cacimba. Então assim, eu já nasci no meio da escassez, mas felizmente eu nasci no seio de uma família muito unida, uma família muito pobre mesmo, mas muito unida. Meu pai viveu ainda, quando ele faleceu, eu tinha 12 anos e eu não presenciei nenhuma briga do casal. Os dois velhos tinham 3 filhos, era a Maria, que é mais velha do que eu, 9 anos, eu e a Chiquinha, que é mais nova do que eu, 2 anos. Então a gente convivia ali, nesse lugarzinho pequeno, com as condições daquele lugar, uns ajudando os outros, e quem tinha feijão primeiro na roça cedia para o outro, que normalmente era um parente muito próximo, até que o dele chegasse, e assim a gente viveu. Quando eu tinha 12 anos, antes de ter essa idade, passou uma estrada sobre a nossa casa. Foi construída uma estrada que ia de Castelo a Pedro II e nossa casa ficou dentro do alargamento. E é interessante que meu pai teve que tirar a casa daquele local e não foi indenizado por isso. Seria natural que ele tivesse recebido a indenização. Ele não recebeu nada, teve que fazer uma outra casa. Quando a gente já morava na outra casa há 2 anos, daí ele faleceu. Eu tinha 12 anos e como eu era o único filho homem, me tornei arrimo de família com 12 anos. Daí começou. Minha mãe era uma pessoa muito sensata, uma mulher analfabeta. Minha mãe nunca aprendeu a ler e escrever, mas era uma doutora na vida. E ela conseguiu nos criar. Dos 3 filhos, todos 3 aprenderam a trabalhar e nós não tivemos oportunidade com escola porque no interior, e principalmente naquela época, a gente tinha uma professora do município durante 3, 4 meses, daí aquela professora saía, não voltava outra e a gente ficava sem escola, né? Então quando foi aos 19 anos, eu mudei para cá, para o Tocantins. Aí essa mudança foi algo assim muito
Foi difícil porque você perde toda a cultura que você tem, muda para um lugar diferente, os costumes são outros, mas foi muito edificante porque eu consegui uma grande evolução nesse tempo. Eu mudei para cá, quando eu cheguei aqui já cheguei empregado, eu tinha um tio aqui que me deu suporte, conseguiu um emprego para mim, eu fui trabalhar na mesma empresa que ele e trabalhei 5 anos nessa empresa. E nesse período eu vim sozinho, depois trouxe minha mãe para cá, ela ficou conosco aqui até quando faleceu já com 81 anos. E foi também nesse período que eu fui alfabetizado. Eu tive essa dificuldade com escola no início, frequentei uma escola no Mansinho, uma escola para criança, poucos meses. Depois frequentei uma escola para adulto, também no Mansinho, um Mobral. Poucos meses também, mudei para o Brasão. No Brasão eu frequentei outra escola há algum tempo e ainda vim embora para cá sem conseguir a alfabetização. Alfabetizado, lia e escrevia, mas não tinha comprovação nenhuma de escolaridade. Olha, talvez tenha sido o momento mais traumático da minha vida, né? Aos 12 anos, eu era realmente uma criança. Eu comparo hoje o meu neto que tem 9 anos, ele tem mais ou menos os 18 que eu consegui naquele tempo. Então eu era realmente uma criança mesmo, não tinha conhecimento nenhum. Inclusive, eu só tinha visto uma pessoa morta antes do meu pai. E por eu ser filho único, homem, era muito apegado com ele. Ele não saía de casa sem me levar para todo lugar. Era para roça, era para pescar, era para caçar. Para onde ia, estava junto. E ele teve morte súbita numa dessas caçadas. Nós fomos tirar uma abelha, felizmente era durante o dia, e ele teve uma morte súbita. Eu fiquei muito apavorado, claro, foi um sufoco terrível, era longe de casa. Naquela época a gente achava que era um absurdo de distância, mas deve ser 6 quilômetros. Eu corri até em casa para chamar o pessoal, foi um trauma muito grande. Depois disso, a ausência dele foi muito difícil para mim, porque como eu falei para vocês, minha mãe era uma pessoa muito sensata, muito fácil de conviver, mas um filho homem que tinha o pai como escudo, para todo lugar que ele saía, eu saía junto. Então eu fiquei meio de pé quebrado, né? Foi um período muito difícil. Minha mãe me deu todo o suporte que pôde, mas como a gente não tinha condições financeiras, não tinha reserva nenhuma, ela tinha que trabalhar para nos sustentar. Eu com 12 anos não trabalhava. Fazia algum serviço, prestava algum serviço, mas coisa mínima. A criança dessa idade não tinha condições nenhuma de prover o sustento de uma família. Então foi um período muito crítico. Eu ainda tive uma crise de doença nesse período. Eu machuquei um pé, fiquei algum tempo sem andar, foi muito difícil. Foi o período, eu considero o período mais crítico da minha vida, mas graças a Deus superei e estou aqui conversando com vocês. O ferro depois de fundido é mais resistente, né? Eu imagino que passar por esse período, depois alguma coisa para ser que eu não pudesse superar, teria que ser uma coisa muito difícil, né? Eu imagino que isso me serviu sim de amadurecimento, apesar de ter sido muito doloroso, mas deve ter servido sim de amadurecimento. O senhor já passou fome? Sim, infelizmente sim. Eu até tenho um episódio, porque a fome, quando se fala de fome, parece que fome é uma vontade danada de comer. Não, vontade de comer a gente tem sempre, né? A fome é uma coisa muito, assim, muito triste, muito dolorosa, muito difícil de assimilar, porque uma criança com 9 anos não sabe entender por que está com fome. Ela quer comer,
mas ela não sabe por que que não pode comer. Eu tenho um episódio que eu me lembro desse tempo. A gente sempre tem alguma coisa para comer. Normalmente, onde você está, alguma coisa tem. Mas tem uns períodos que são complicados. Por exemplo, eu tive uma doença. Lá no Nordeste é muito comum criança desnutrida ter uma espécie de cólera, principalmente quando das primeiras chuvas que as águas recebem a água suja e a gente bebe aquela água e acaba adoecendo do intestino. Inclusive a gente chama de colerina a doença. Eu imagino que seja porque uma cólera é mais fraca. Eu tive um problema desses e minha mãe foi cuidando, arrumando uma coisinha e tal. Nessa época estava uma crise muito grande, foi mais ou menos 58, 59 talvez. E tinha tido uma seca muito grande, então produziu pouco cereal, a gente tinha escassez de alimento e a gente comia um negócio que a gente chama lá de comida braba. Eu vou falar para vocês, parece coisa que eu estou querendo me tornar vítima disso. Não, eu acho que isso me deu base para ser mais duro, para crescer. Mas a gente comia... Meu pai arrancava uma batata que a gente chama de mucunã. Ela é uma leguminosa e dá uma fruta assim com os caroços. Ele arrancava aquela batata, parece uma raiz de mandioca, ralava, lavava e tirava o polvilho e a gente comia mingau daquele negócio, beiju. Ele tirava uma outra coisa que a gente chama de coroatá. É uma macambira, ela dá uma cabeça muito parecida com essa que dá na palha do coco. Aonde a palha encosta no caule, cria uma bolsa de amido. Aí tirava aquela massa, secava, lavava e fazia cuscuz daquilo também. Mas não é muito saboroso. E uma criança, e ainda doente, então não comia aquilo de muito bom grado, não. Então, às vezes, chorava na hora de comer aquela comida de gosto desagradável, pedindo feijão. E eu me lembro ainda como se fosse hoje. Eu estava doente e uma tia foi nos visitar e levou uma lata, dessa lata que vem com leite ninho. Ela é mais ou menos quase 1 litro e ela levou ela cheia de feijão. E eu lembro o quanto minha mãe chorou quando ela recebeu aquele feijão, porque eu estava em estado de semi-coma, eu estava com... tinha tido uma debilidade muito grande, estava assim meio sonolento e minha mãe pensava que eu ia era morrer mesmo. E ela chorando dizia, oh meu Deus, tanto que meu filho... Parar? Não, desculpa gente, é porque às vezes a lembrança da minha mãe, ela foi muito guerreira.